galera, tudo bem? Meu nome é Anaíse, eu sou professora de português e nós vamos hoje fazer exercícios sobre o texto narrativo, beleza? Então, nós temos aqui, começando o texto 1, Uma Vela para Dário. Nós temos, então, o texto, vamos lá. Dário vem apressado, guarda-chuva no braço esquerdo. Assim que dobra a esquina, diminui o passo até parar, encosta-se a uma parede. Por ela escorrega, senta-se na calçada, ainda úmida de chuva. Descansa na pedra o cachimbo. 2 ou 3 passantes à sua volta indagam se não está bem. Dário abre a boca, move os lábios, não se ouve resposta. O senhor gordo de branco diz que deve sofrer de ataque. Ele reclina-se mais um pouco, estendido na calçada, e o cachimbo apagou. O rapaz de bigode pede aos outros que se afastem e o deixem respirar. Abre-lhe o paletó, o colarinho, a gravata e a cinta. Quando lhe tiram os sapatos, Dário roqueja feio, bolhas de espuma surgem do canto da boca. Cada pessoa que chega ergue-se na ponta dos pés, não pode ver. Os moradores da rua conversam... Cadê? Os moradores da rua conversam de uma porta a outra. As crianças de pijama acodem à janela. O senhor gordo repete que Dário sentou-se na calçada, soprando a fumaça do cachimbo, encostava o guarda-chuva na parede, mas não se vê guarda-chuva ou cachimbo ao seu lado. A velhinha de cabeça grisalha grita que ele está morrendo. O grupo arrasta para o táxi da esquina. Já no carro, a metade do corpo, protesta o motorista. Quem pagará a corrida? Concordam chamar a ambulância. Dário, conduzido de volta e recostado à parede, não tem os sapatos nem o alfinete de pérola na gravata. Alguém informa da farmácia na outra rua. Não carregam Dário além da esquina. A farmácia no fim do quarteirão e, além do mais, muito peso. É largado na porta de uma peixaria. Enxame de moscas lhe cobrem o rosto sem que façam um gesto para espantá-la. Ocupado, o café próximo pelas pessoas que apreciam o incidente, e agora comendo e bebendo, gozam as delícias da noite. Dário sossego e torto no degrau da peixaria sem um relógio de pulso. Um terceiro sugere que lhe examinem os papéis retirados, com vários objetos, de seus bolsos e alinhados sobre a camisa branca. Ficam sabendo do nome, idade e sinal de nascença. O endereço na carteira é de outra cidade. Registra-se correria de uns 200 curiosos que a essa hora ocupam toda a rua e as calçadas. É a polícia. O carro negro investe a multidão. Várias pessoas tropeçam no corpo de Dário, pisoteado 17 vezes. O guarda aproxima-se do cadáver, não pode identificá-lo, os bolsos vazios. Resta na mão esquerda a aliança de ouro que ele próprio, quando vivo, só destacava molhando no sabonete. A polícia decide chamar o rabecão. A última boca repete, ele morreu, ele morreu. A gente começa a se dispersar. Dário levou as 2 horas para morrer. Ninguém acreditava que estivesse no fim. Agora, aos que alcançam vê-lo, todo o ar de um defunto. Um senhor piedoso dobra o paletó de Dário para lhe apoiar a cabeça. Cruza as mãos no peito. Não consegue fechar o olho nem a boca, onde a espuma sumiu. Apenas um homem morto e a multidão se espalha. As mesas do café ficam vazias. Na janela, alguns moradores com almofadas para descansar os cotovelos. Sobe um pouquinho para mim. Um menino de cor e descalço vem com uma vela que acende ao lado do cadáver. Parece morto há muitos anos, quase o retrato de um morto desbotado pela chuva. Fecham-se uma a uma as janelas. 3 horas depois, lá está Dário à espera do rabecão. A cabeça agora na pedra, sem o paletó. E o dedo sem aliança. O toco de vela apaga-se às primeiras gotas da chuva, que volta a cair. Dalton Trevisan escreveu esse conto pra gente. Na 10, nós temos... A narrativa relata o fim da trajetória de vida do personagem Dário. Apesar de a história estar centralizada nesse personagem, o texto aborda questões bem mais amplas. Explique com suas palavras, em 1 ou 2 frases completas, o tema abordado no texto de Dalton Trevisan. Então, não é só sobre a trajetória de vida do Dário. Ele fala do abandono das pessoas, do descaso, do desrespeito das pessoas diante de uma pessoa que está passando mal, de uma pessoa que morreu, seja porque roubaram as coisas dela, ou seja porque ninguém de fato ofereceu uma ajuda de verdade. Quando leva para o táxi, quem vai pagar a corrida? O motorista pergunta, Então o motorista não se dispõe a levar a pessoa sem que haja um pagamento,
e os demais ninguém também se dispõe a pagar. Então, né, ninguém realmente ajuda aí o Dário, tá? Na 11, ao longo da narrativa, percebe-se que Dário está sendo furtado. Essa informação não pode ser comprovada pela passagem. Então, você tem que marcar a alternativa que me mostra, que não me mostra ele sendo furtado, beleza? Então, a gente tem A. Não consegue fechar olho nem boca onde a espuma sumiu. Aqui, a espuma que some, não some porque alguém roubou a espuma. A espuma some por quê? Porque evaporou, né? Porque limparam o rosto dele, alguma coisa assim. Mas não é que ele esteja sendo furtado. Então, aqui na letra A, nós já temos a resposta. Ele não está sendo furtado, tá? Em todas as outras ele está. Vamos ver. Cabeça agora na pedra, sem o paletó e o dedo sem aliança. Eram itens que estavam ali antes, agora não estão mais, porque roubaram. Na C. Darem sossego e torto no degrau da peixaria, sem o relógio de pulso. Né? Então, ele no degrau da peixaria, sem o relógio de pulso, porque roubaram o relógio. E na D. O guarda aproxima-se do cadáver, não pode identificá-lo, os bolsos vazios. Então, antes ele tinha os documentos, ele tinha a carteira, né? Tanto que fala ali que ele é de outra cidade, mas quando a polícia chega, o bolso está vazio porque roubaram também, beleza? Na 12, o título da narrativa, Uma Vela para Dário, relaciona-se ao final da história. Um menino de cor e descalço vem com uma vela que acende ao lado do cadáver. Na letra A atitude do menino estabelece uma relação de oposição ou de validação do padrão de comportamento das pessoas que surrupiaram os objetos de Dário e até o pisotearam. Então, o menino, ele está sendo igual aos outros ou diferente dos outros? Está sendo diferente, né? Porque quando ele acende ali a vela para o Dário, ele está fazendo justamente aquilo que os outros não fizeram, que é a solidariedade, a compaixão, o respeito. Mas como ele é só um menino, né? Aí ele acende ali uma vela em sinal de respeito. Então, ele se opõe aos demais. Na letra B, o fato de Dário receber a solidariedade de uma criança descalça é uma atitude inesperada. Levante hipóteses. Qual seria a intenção dessa escolha do autor? Então, por que essa criança, por que é uma criança e por que está descalça? Né? Uma criança, porque essa criança é o símbolo da pureza, da inocência. Né? A criança ainda não foi corrompida por toda essa nossa sociedade egoísta, cheia de problemas, cheia de mazelas e tudo mais. Tá? E além disso, a criança estar descalça significa que essa criança era uma criança humilde. Então, esse gesto de compaixão, esse gesto de respeito, vem dos mais humildes, né? Então, mostrando aí essa questão da solidariedade daqueles que menos têm, beleza? Na 13, leia com atenção. A velhinha de cabeça grisalha grita que ele está morrendo. Um grupo o arrasta para o táxi da esquina. Já no carro, a metade do corpo protesta o motorista. Quem pagará a corrida? Concordam em chamar a ambulância. Desce para mim um pouquinho, por favor. Obrigada. Dentro de uma estrutura narrativa, há uma fase denominada manipulação, que ocorre quando os personagens são induzidos a praticar uma ação. Explique essa fase no fragmento anterior, transcrito no texto 1. Então, o que a gente tem aqui, né, é um motorista que vai falar para as pessoas quem vai pagar a corrida. Então, ele induz as pessoas a terem uma atitude, que é pagar. Só que as pessoas, nessa indução, recuam. Beleza? Então, aqui a questão da manipulação é a pergunta que ele faz que gera uma reação de recuo dos demais personagens. Ok? No texto 2, nós temos Crônica da Água. Pelo menos 3 vezes por semana, tento fazer a minha caminhada matinal. Acontece que, por onde passo, sempre me deparo com algumas cenas cotidianas. E quase sempre tem alguém lavando uma calçada. Naquele dia, era uma senhora com uma mangueira. Não posso deixar de dizer que a água que jorrava abriu um caminho forçado no meu peito. Aí lembrei, eu já havia visto outras vezes aquela mulher lavando a calçada. Mas naquele dia foi demais para mim. Aquilo me sufocou e, de alguma forma, senti que chegara a hora de fazer algo a respeito. Lembro que meus pensamentos estavam em ebulição, pois nunca havia conversado com aquela pessoa, nem mesmo sabia o seu nome.
Mesmo assim, não desisti. Primeiramente, tentei encontrar algum equilíbrio interno para me lançar no embate, pois o trabalho era árduo, mas precisava ser feito. Naquela altura, meu coração já batia acelerado, minhas pernas estavam bambas e, ao mesmo tempo, pensava em como ser simpática sem ser invasiva. Além disso, precisava me preparar para ouvir qualquer coisa do tipo: o que você tem com isso? Ou, vem cá, eu te conheço? Mesmo assim, segui em frente, procurei pelas palavras certas e comecei. A senhora não me leve a mal. A senhora não me leve a mal, não. Falei com a voz gaga, mas está desperdiçando água. Olha, meu bem, em casa eu economizo bastante água, mas aqui não tem jeito. Todos os dias a calçada exala um cheiro de urina e fezes que as pessoas e animais depositam aqui em frente à minha loja, portanto não há como limpar se não for com água. Devo dizer que ela me desconcertou. Em parte, ela tinha razão, mas minha indignação ainda estava lá comigo, fincada na palavra desperdício, palavra que, naquele momento, não foi compreendida ou talvez ignorada. A minha indignação não era só pelo fato de a mulher estar usando água para limpar a calçada, mas também o modo como ela estava fazendo aquilo. Ainda assim, continuei pensando em várias maneiras que existem para economizar o bem mais precioso do planeta. Pensei também em explanações, dados científicos e tudo mais que tinha na literatura para continuar aquele diálogo, mas meu esforço e energia já haviam se esvaído no primeiro contato. Além disso, pensei que seria ridículo da minha parte dizer a ela como usar um balde e uma vassoura para lavar a calçada, mesmo com aqueles pensamentos ainda em minha mente. Concordei com sua explicação, agradecendo e seguindo meu caminho, sabendo que, de alguma forma, as nossas manhãs não seriam mais as mesmas. Então, a gente tem um texto da Flávia Guiar, que vai trazer aí uma reflexão de uma mulher que encontra com outra que todos os dias de manhã desperdiça água, né? A 14. O texto lido é uma narrativa que fala sobre assuntos cotidianos, dando a eles um novo olhar, uma nova perspectiva. No caso do texto 2, o olhar é retratado através da protagonista, que se preocupa com o meio ambiente e o desperdício de água. Partindo dessa análise, responda: qual é o tipo de narrador e o foco narrativo? Para recapitular, o tipo de narrador. A gente tem narrador de primeira pessoa, de terceira pessoa. O de primeira pessoa é o narrador personagem e o de terceira pessoa pode ser o observador ou o onisciente. O que é um narrador observador? É aquele que só pode contar para a gente o que os olhos veem. Então, ele não conhece sentimentos, pensamentos, vontades, a não ser que o personagem expresse isso claramente com todas as letras, tá? E o narrador onisciente? É justamente aquele que vai saber tudo o que se passa dentro do personagem, né? Ele é quase um deus, então ele sabe tudo. E aí ele pergunta: qual é o tipo de narrador? A gente tem, então, um narrador personagem, correto? Essa pessoa que está narrando a história, ela também participa. E aí, qual é o foco narrativo? Galera, quando a gente fala de foco narrativo, a gente não está perguntando qual é o assunto do texto, beleza? A gente está perguntando se ele é de primeira ou de terceira pessoa. E aí, esse texto é contado em primeira pessoa. Então, tipo de narrador, personagem. Foco narrativo, primeira pessoa. Ok? Na 15, releia o último parágrafo do texto e explique por que as manhãs das personagens que compõem a narrativa não serão mais as mesmas. Por quê? Porque elas já tiveram ali aquele conflito, já tiveram um contato, né? Então, antes, como elas passavam todos os dias uma pela outra, né? E podiam se tratar como desconhecidas, nunca tiveram contato, mas a partir daquele momento, daquele primeiro contato conflituoso, muito provavelmente ocorreria, sim, uma olhadinha de rabo de olho ou até um cumprimento mais recuado, né? Nunca mais seriam as manhãs nunca mais seriam as mesmas, justamente por causa aí desse conflito, desse pequeno conflito que teve entre as duas. Na 16, sabendo das etapas de construção de um enredo, diga qual é o conflito que desencadeia a narrativa. Então, o conflito que desencadeia a narrativa é a narradora vendo a mulher todos os dias desperdiçando água ao lavar a calçada. Beleza? Aqui no texto 3, Science Fiction, para a próxima questão, nós temos: o marciano encontrou-me na rua e teve medo de minha impossibilidade humana. Como pode existir, pensou consigo, um ser que no existir põe tamanha anulação de existência? Afastou-se o marciano, perseguiu-o. Precisava dele como de um testemunho, mas, recusando o colóquio, desintegrou-se no ar constelado de problemas. E fiquei só em mim, de mim ausente.
Recusando o colóquio é recusando a conversa, tá? Colóquio é uma conversa. Na 17. O poema narra uma cena comum na ficção científica, o encontro de um ser humano com um marciano. Entretanto, o poeta dá à cena um caráter inesperado, resultante de um procedimento de construção poética que consiste na combinação de elementos distintos. Em science fiction, esses elementos distintos são. Então, o que a gente está dizendo aqui, nesse enunciado, é: o poeta dá à cena um caráter inesperado, um procedimento de construção poética que consiste na combinação de elementos que são distintos. Então, temos que procurar os elementos distintos que ajudam na construção poética, tá? Então, vamos lá. Inclusão da frase interrogativa, menção ao cenário da rua. ênfase na temática existencial, presença do personagem extraterrestre. Postura indagadora do eu poético, ocorrência de um desfecho imprevisível. Ou D, interlocução no interior do poema, desaparecimento fantasioso do alienígena. O que a gente tem aqui de elemento distinto, né? Se você for reparar, a frase interrogativa, né, que ele coloca no poema não é oposto, não é distinto à menção do cenário da rua. Não tem uma relação de oposição entre esses dois elementos, tá? Mas na letra B, ênfase na temática existencial e presença do personagem extraterrestre, a gente percebe aí que essa temática existencial é justamente sobre a humanidade do ser humano. E aí a gente tem as oposições, o humano e o alien. Então essa temática existencial do ser humano, pouco humano, e o extraterrestre que questiona a nossa existência, a nossa humanidade, né? A gente tem aí então polos opostos, o existir e o não existir, o humano e o marciano, beleza? Então, com isso, a gente tem aí na letra B, o gabarito, esses elementos opostos, ok? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer coisa, falem com a gente. Um beijo, se cuidem, até o próximo vídeo.